as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, né? Inclusive em processos contra o INSS aí, exigências e prazos estão ficando maiores. Muita gente já reclamando também da justiça, né? Nós vamos destrinchar aqui, falar sobre esse assunto nesse conteúdo. É muito importante você acompanhar, principalmente você que está com perícia marcada, que pode participar do pente fino, porque você tem que saber também, caso você recorra à justiça, como é que funciona todo esse processo. Entender também como funciona a justiça, isso é super importante. Os processos judiciais contra o INSS têm se tornado cada vez mais comuns. E agora em 2025, especialmente diante dessas negativas de aposentadoria, auxílios por incapacidade, pensões, vai ficar cada vez maior a necessidade de recorrer à justiça. No entanto, quem ingressa com uma ação judicial contra o INSS logo percebe que esses processos exigem mais rigor, muitas vezes prazos maiores do que se imagina. Então nós vamos explorar esses motivos por trás dessas exigências e como elas vão impactar nesses casos. Quando o INSS indefere um pedido, seja por falta de documentação, divergência na perícia médica ou até um erro administrativo, o segurado frequentemente ele vai procurar o Poder Judiciário. Diferentemente do âmbito administrativo, onde o recurso é mais simples e direto lá no INSS, a via judicial ela impõe uma série de etapas formais. Isso começa com a necessidade, por exemplo, de contratar um advogado ou buscar a defensoria pública, o que já adiciona aí uma camada de complexibilidade no processo. Para você entrar com processo na Justiça Federal, não precisa de advogado, eu já falei. Mas se houver um problema, por exemplo, você precisar de um recurso, uma apelação, ou mesmo uma tutela antecipada, algo assim, você não tem acesso ao juiz. Precisa de um advogado. O INSS não cumprir prazos, existe uma ação chamada mandado de segurança, também tem que ser impetrada por um advogado. Quer dizer, não é tudo que você pode fazer. Ah, então eu entro com o processo e seja o que Deus quiser. Não tem chances nenhuma. Com o advogado, é claro que as suas chances aumentam. E como eu falei aqui, tem a defensoria pública, tem associações, tem sindicatos que dão apoio. Tenta aí um advogado, sei lá. A elaboração, por exemplo, de uma petição inicial é um dos primeiros desafios. Esse documento ele deve conter apenas a descrição do problema, mas também provas robustas, como laudos, exames, comprovantes de contribuição, testemunhas, dependendo do caso. Agora, em 2025, os juízes têm exigido cada vez mais clareza e consistência nas evidências, pois o INSS tende a contestar essas ações com defesas detalhadas. Olha lá, a demanda no judiciário, ela está muito grande, os juízes estão exigindo mais, e o próprio INSS anda recorrendo mais também, tá? Então, outro ponto que eleva a exigência é a perícia judicial. Nos processos por incapacidade, o juiz vai nomear lá o perito especializado para reavaliar o seu processo. Esse profissional, diferente do INSS, do perito do INSS, ele segue também critérios rigorosos. Ele pode exigir exames complementares, relatórios médicos atualizados. O agendamento dessa perícia pode levar de 30 a 90 dias, dependendo a quantidade de perícias que esse perito já tem marcado, tá? Olha lá, ó. A burocracia também contribui para prazos maiores. Após a perícia, o laudo é entregue para o juiz entre 15 e 30 dias. Mas, dependendo da demanda, pode demorar até mais. E aí, não termina o processo, não. O segurado, o INSS, tem prazo para se manifestar com relação sobre o resultado da perícia, o que pode adicionar aí mais algumas semanas. Somente depois disso, o juiz, depois de muita análise, é que vai proferir a sentença. Mas como eu falei, existem varas aí que estão congestionadas. Isso pode demorar meses ou até anos. Em comparação com o recurso administrativo, que tem um prazo de 45 dias, mas embora pode ser prorrogado, a via judicial é significativamente mais lenta. Então, quando você entra com o processo, você já tem que saber, tá, que um processo contra o INSS pode levar um tempo grande, dependendo de fatores como complexibilidade do caso, volume de ações na vara federal, eventual interposição de recursos pelo INSS. A exigência de prazos maiores também reflete a postura do INSS nos tribunais. Nos últimos anos aí ele tem recorrido com frequência de decisões favoráveis aos segurados, especialmente em casos de grande impacto financeiro, quando tem muita grana em atraso para pagar para esses segurados. Por exemplo, como a aposentadoria por invalidez, é um benefício alto. Então esses recursos eles sobem para os tribunais regionais ou até superiores, estendendo a resolução para além de anos. Um exemplo prático é o segurado que teve o auxílio de incapacidade negado
né, o auxílio doença em fevereiro de 2025, agora entrou com a ação, teve que esperar a perícia ser marcada, e ainda, aliás, foi em 2024, ele foi feita a perícia em maio ou abril ou maio de 2024, e teve que aguardar o recurso. O INSS entrou com recurso e teve que ficar aguardando. Isso mostra que os prazos judiciais não contrastam com a expectativa e com a rapidez que o segurado muitas vezes precisa. As exigências documentais pesam demais. Os processos por revisão, eles têm aí, o segurado precisa apresentar comprovantes de incapacidade, aposentadorias, por exemplo, por idade, por pontos, vínculos com a empresa, contribuições pagas. Existe uma série, pessoal, de documentos que nós chamamos de burocracia, né? E o judiciário também tem rejeitado ações com documentação incompleta. Olha aí, ó, muita atenção. Por isso que o advogado também é importante, porque ele te ajuda a montar todo o processo, uma estratégia. Olha aí. Ah, mas eu não preciso pagar. Você pode pagar para o advogado os honorários, fazer um acordo para pagar quando sair os atrasados, se você ganhar a causa. Porque aí também é interesse do advogado. Ele precisa ganhar a causa para receber. Esse sistema que existe, o EPROC, ainda enfrenta problemas, tá, com a integração com o INSS. É um resultado de atrasos na troca de informações, tá? Isso é particularmente comum em varas menores, onde a estrutura tecnológica e o número de servidores não acompanham essa demanda. Outro aspecto que aumenta a exigência é a necessidade de um acompanhamento constante. Diferente do recurso administrativo, onde o segurado apenas aguarda a resposta, o processo judicial, o advogado tem que monitorar os prazos, responder intimações, em alguns casos, medidas urgentes, como tutela antecipada que eu havia falado. O dinamismo exige aí dedicação em busca dos seus direitos. Essa tutela é um recurso que ele pode aliviar, mas também tem suas exigências. Para você conseguir uma tutela antecipada, você precisa provar que você está em risco eminente, como dependência do benefício para sobreviver. Em 2025, o juiz tem analisado esses pedidos agora, e demora cerca de 15, 30 dias, mas a concessão não é garantida. Tá? O juiz também não é obrigado. A complexibilidade desses processos varia, pessoal. Não é porque está na justiça, eu já falei, não é porque entrou na justiça está garantido. Tem gente que entra na justiça e já começa a fazer conta de quanto vai receber de atrasado. Nem sabe se a sentença é favorável ou não. As comadres aí querem trocar a cozinha, quer trocar armário, quer comprar máquina de lavar nova, já estão com o muro sem pintar, já quer reformar, fazer um quartinho. Pessoal, tem que ganhar a primeira ação. E olha lá, o INSS pode recorrer. Esses acordos firmados entre o INSS e o Supremo Tribunal Federal para reduzir essas filas administrativas, diz que tem surtido efeito, mas não impactam diretamente os processos judiciais. Isso significa que enquanto o âmbito administrativo ele pode resolver causas mais simples, a justiça continua sendo opção para situações mais complexas e com custo maior rigor. Tem segurados aí que quando conseguem uma ação favorável na justiça, tem 100, 150 mil, 200 mil para receber. E aí? E o INSS não aceita muito bem isso, não. Eles gostam quando é para eles esse dinheiro, aí sim. Agora, quando é para o segurado... E outra, não tem gente para analisar pedido, não tem funcionário para atender, não tem perito porque está alta demanda, mas advogado no INSS não falta, não. Batalhão de advogado para ir lá te chamar de mentiroso lá pro juiz, tem um monte. O segurado enfrenta essa realidade e ele precisa ter paciência e preparo, tá? É por isso que o profissional pode ajudar. O advogado, ele sabe essas exigências legais, evitar tropeços que prolonguem ainda mais os processos, tá? Então, pensa nisso, tá? Procura o advogado, converse com ele, faça um acordo. Apesar dos desafios, os processos muitas vezes valem a pena. A via judicial oferece uma análise imparcial. Ali você vai ter a resposta, se você tem direito ou não, tá? Se você foi indeferido no INSS e a justiça falar que não tem direito, meu amigo e minha amiga, pega o teu bonezinho e a tua malinha e volta para a tua vida normal, tá? A chance de reverter uma decisão, ela é grande, mas desde que você comprove. Esses recursos que o INSS entra, assusta, né? Porque vai para instâncias superiores. Mas as instâncias superiores também sabem como é que é dentro do INSS. Esses indeferimentos injustificados,
perícias feitas assim, de qualquer jeito, que não se pode nem chamar de perícia. A Justiça, Ministério Público estão atentos a isso, tá? E com isso o INSS está sofrendo condenações. Não é à toa que eu coloquei vídeos atrás aqui falando de pressão em cima do INSS, inclusive para liberação de benefícios que estão em análise há muito tempo, sem ter resposta, por causa de problemas administrativos do INSS. O segurado não tem responsabilidade nenhuma e não tem que ficar aguardando, não. Se o INSS não tem condições de analisar, libera o benefício. O que não pode é por causa de problema administrativo, nega para todo mundo. O que é isso? Quem tem direito, então, não existe mais direito aqui. Essa exigência documental, pessoal, eu sempre bato na tecla. É rigorosa, os prazos podem se estender. Os seus direitos, você tem direito, mas você também tem deveres. Tá? E o dever qual que é nesses casos? Providenciar a documentação, ter o acompanhamento, não precisa ficar na dependência do advogado. Pega o número do processo, consulta a vara que está. Você quer saber toda semana como é que está? Consulta você mesmo, não precisa ficar dependente de advogado. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Olha, esse é um alerta muito importante. Tá? Ah, entra na justiça que é garantido. Não tem nada garantido, não. Depende muito do que você vai apresentar para o juiz também e para o perito judicial, tá bom? Eu espero ter tirado dúvidas, que você tenha gostado do vídeo. Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, que assim você não perde nenhum vídeo. Recebe em primeira mão aí atualizações relevantes, tá legal? Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo há muito tempo, que sempre me incentivando, muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço, até os próximos vídeos.